Boa noite, desta quarta-feira, já estamos chegando nesse canal. É uma alegria ter assim você conosco. Eu desejo que encontre você na paz, na alegria que somente Deus pode dar. Você me conhece, eu sou Valdinho, discípulo de Jesus, e hoje mais uma vez eu quero trazer uma mensagem da palavra de Deus, né, que tanto tem nos incentivado, tanto tem assim nos orientado. A palavra de Deus enche o nosso coração de alegria e de esperança. Eu quero te agradecer, porque você tem compartilhado, cada semana mais pessoas se inscrevem no nosso canal, e é uma alegria saber assim, de você compartilhar, o seu like. E hoje vamos já para o nosso texto. O nosso texto, Salmo 2, vou pedir para você abrir assim no Salmo 2. Você sabe que eu estou naquela minha leitura, naquela minha viagem pelas páginas do... Na verdade, comecei no Velho Testamento, agora estou nas páginas comecei no Novo Testamento, e agora estou nas páginas do Velho Testamento, estou no livro de Jeremias, mas algumas semanas atrás eu estive lendo o livro de Salmos, e eu tirei muitas lições, que eu inclusive compartilhei nas redes sociais, e hoje eu gostaria de falar do Salmo 2, versículo 4. O Salmo 2, 4 diz: aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Logo que eu li esse salmo, eu lembrei de uma frase dita por um jurista brasileiro, um político também, Rui Barbosa. Uma vez ele disse uma frase famosa, ele disse: de tanto ver triunfar a injustiça, o homem chega a desanimar-se da virtude e de ter vergonha de ser honesto. Pois é. Ele achava que com tantas injustiças, cada vez mais haveria pessoas cada vez menos, na verdade, honestas, cada vez mais desonestas, porque a honestidade, fazer o certo, não valeria a pena. Pois é, esse salmo mostra exatamente o contrário do pessimismo do famoso político brasileiro. O Salmo 2, ele tem duas aplicações. Aqui no livro de Salmos, ele se aplica a Davi, ao rei Davi, que no Velho Testamento o rei era ungido de Deus. Você lembra que Davi foi ungido lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, ele foi ungido pelo profeta Daniel como rei de Israel, e parece que nesse salmo, o salmista, o Davi, está passando por um momento difícil. E por isso que ele diz, no versículo 1, ele diz: porque se enfurecem as nações, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, no caso de Davi. Vamos romper os seus laços e sacudir as suas algemas, e sacudir de nós as suas algemas. Aí ele diz: aquele que habita dos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Pois é. No Velho Testamento, a aplicação é a Davi. Ele sabe que Deus, no momento certo, vai agir, e que agirá, inclusive, contra os inimigos dele. Vocês lembram quantos inimigos Davi teve? O principal deles, o rei Saul, que por muitos anos o perseguiu. E nós sabemos qual foi o fim do rei Saul, quando insistiu assim em perseguir Davi. Davi teve, inclusive, duas oportunidades de matar Saul, e ele disse: eu não vou matar o ungido do Senhor, porque Saul também era ungido de Deus, tinha sido ungido como rei de Israel. O próprio Deus providenciou isso. Pois é. No Novo Testamento, em Atos 4, esse texto está aplicando a perseguição que as autoridades faziam contra Jesus, tanto que o levou à morte. Mas após a ressurreição de Jesus e o estabelecimento da igreja, as autoridades como Herodes, Pôncio Pilatos, os sacerdotes, assim, o Império Romano, começaram a perseguir a igreja, começaram a perseguir o povo de Deus. E quando, em Atos 4, quando a igreja está sendo perseguida, a igreja ora, e olha só, ele cita exatamente lá esse salmo, e eles concluem em Atos 4, 27, dizendo o seguinte: porque de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o santo servo Jesus, a quem ungiste. Lembrando que na Bíblia, toda vez que alguém persegue o povo de Deus, é o próprio Deus que sente-se perseguido. E por isso o próprio Deus vai vingar e vai se defender o seu povo. O Salmo é contra esses inimigos que lá no céu, o Salmo diz, o Senhor olha, dá risada e zomba do seu momentâneo e aparente triunfo, porque só parece que eles estão triunfando, mas na verdade os seus dias estão contados.
O Salmo 37, versículo 13 diz: o Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que é retratado no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselhos do ímpio, não se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos pecadores, mas seu prazer está na lei do Senhor. Salmo 1:1. Então, é contra esses ímpios que estão explorando, que estão muitas vezes fazendo mal ao inocente e também aquele que está procurando ser justo, que Deus está dizendo que ele lá do céu ri. Porque se você olhar hoje, a gente vê na televisão, nos jornais, enfim, nas redes sociais, quanta injustiça. Parece que o mal cada vez se torna pior. Parece que o ímpio triunfa e às custas do pobre, do necessitado, às custas do homem justo. E a tendência minha e sua, a tendência nossa como seres humanos é ficarmos revoltados, porque ninguém assim bom, ninguém que tenha uma boa índole concorda com as injustiças. Pois é, a Bíblia está repleta de textos nos quais o Senhor dos Exércitos, ele lá do céu, ele ri de forma que zomba, de forma que ele, como escárnio na realidade, como reprovação, e ele diz para aquele que espera nele. Essa promessa não é para todos, essa promessa é para aquele que espera em Deus. Espere em mim. Não faça justiça com as próprias mãos, não fique tão revoltado que isso acabará lhe causando mal. Espere em mim, que no momento certo eu vou agir. Aliás, eu sugiro a leitura do Salmo 73. O Salmo 73, o salmista, o Asaf, ali ele diz que quase ele se deu mal, porque ao ver o mal prosperar, assim, ao ver, parecia que o mal cada vez estava melhor, inclusive explorando as pessoas, explorando o inocente, ele ficou revoltado, ele diz que quase ele se deu mal. Até que ele teve os olhos abertos por Deus e pela sua palavra. Pois é isso que nós precisamos. De um lado, precisamos viver de maneira justa, que a injustiça, que a maldade jamais jamais parta de nós, que procuramos, que devemos procurar viver como seguidores de Jesus, fazendo a vontade dele. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que nesta terra haverá sempre justiça. E olha só o que o Tiago diz, Tiago capítulo 5, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. Olha só, ele está dizendo, vocês ricos, os trabalhadores, assim, fizeram o seu trabalho, vocês tinham que pagar, vocês retiveram o salário justo deles. O clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Qual é a ideia? No momento certo, o Senhor dos Exércitos irá agir contra o ímpio. Um outro texto que eu gosto muito, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 6 a 8, o apóstolo Paulo também falando sobre a vingança divina, ele diz, pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, nesta quarta-feira, noitinha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu estou querendo dizer para você, e eu que talvez olhamos as injustiças do mundo, nossa alma dói com isso, nós vemos os maus prosperarem, cada vez eles assim, sabe, de forma aberta, eles exploram, eles assim, dão o mínimo, assim, nós vemos no nosso país muita retenção dos valores, né?
uma baita diferença assim, social, essa desigualdade social que existe, não somente no nosso país, mas nosso país talvez seja o campeão. Então, você que vê às vezes os maus prosperarem, e às vezes prosperarem às custas, retendo aquilo que deveria ir para o mais necessitado. Quantas vezes nós vemos, até mesmo às vezes quando o governo tenta ajudar uma pessoa assim necessitada, às vezes os maus, eles enganam, eles agem desonestamente e conseguem algo que eles nem precisam. Pois é, você e eu que vemos isso, tenha certeza. Nós que não nos juntamos a isso, nós que estamos procurando viver uma vida como Deus quer. A palavra de Deus hoje quer abrir os nossos olhos para as verdades espirituais eternas que existem. Lá do céu, o Senhor dos exércitos ri e zomba dos maus e diz para aquele que está sendo assim, muitas vezes explorado: fique tranquilo, se eles não se arrependerem, a hora deles chegará. E eu mesmo, o Senhor dos exércitos, o Senhor do universo, farei justiça e vingarei a você, o injustiçado que espera por mim. Na Bíblia, Deus é o pai de órfãos e juiz de viúvas. É aquele que faz justiça. Muitas vezes a justiça de Deus é feita aqui na terra mesmo. Mas caso não sejamos assim justiçados, assim não seja feita justiça para nós nessa terra, tenha certeza que no dia do juízo final, toda injustiça assim terá o seu pagamento. Saul, inimigo de Davi, Pilatos, Herodes, as autoridades, inimigos de Jesus, foram derrotados. Hoje estão na história. O mesmo acontecerá com todos os inimigos do povo de Deus. Então, nesta noite, eu quero dizer, o mal está com os dias contados. Que esta palavra, assim, torne nossa vida hoje mais leve e nos ajude a descansar mais nas mãos do poderoso Senhor do universo. Se algo acontece comigo e com você, no mínimo tem a permissão de Deus. E se tem a permissão de Deus, tenha certeza, vai nos fazer bem. E quando, às vezes, nós somos maltratados, eu lembro em Israel, quando, por causa dos seus pecados, Deus permitiu que as nações assim, vizinhas maltratassem Israel como castigo por causa do seu pecado, mas as nações muitas vezes exageraram. Deus disse, vocês também irão pagar, porque vocês exageraram assim na dose. Pois é, temos o Senhor do universo, Deus Todo-Poderoso, Novo Testamento, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o vingador dos oprimidos e dos fracos. É esse Deus que nesta noite eu quero dizer que Ele tem controle de tudo. E por esse motivo o mal está com dias contados. Que esta palavra encha o meu e o seu coração de alegria e de esperança de dias melhores. E se você quer ter esse vídeo, quer ter essa mensagem por escrita, entre lá no portal igrejadecristo.net, está lá preparadinha para você compartilhar com quem você quiser. Que nesta quarta-feira possamos aprender cada vez mais a descansar nas mãos poderosas do nosso Deus celestial. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.